Bom dia, irmãos. Vamos começar hoje ainda sem a projeção. Ali, se você for olhar, embaixo de IBM está tudo zero, porque a internet não está funcionando. Não está passando nada. Tá? A gente está esperando o sinal e a gente vai botar manualmente ali pelo computador. Enquanto isso, vamos dar início ao culto na casa do Senhor, em 1 João, capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 13. 1 João, capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 13. Parece que agora está entrando. João, capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 13. Amados irmãos, essa leitura vai ser conjunta. Todos nós vamos estar participando dela. E diz assim a palavra do Senhor: Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida que está no seu Filho, aquele que tem o Filho tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Oremos ao Senhor. Santo, Santo, Santo Deus, amado Pai, Senhor dos altos céus, queremos te agradecer, Senhor, por mais este dia, Senhor, diante de tua presença. Este dia que é do Senhor, fora feito para o louvor e glória do Senhor. O dia ao qual o Senhor venceu a morte, cumprindo, Senhor amado, tudo que havia sido escrito nas Escrituras, cumprindo, Senhor amado, o seu propósito para com aqueles, Senhor, que creem no seu nome, operando, Senhor, de forma soberana acerca da morte e operando, Senhor amado, na vida daqueles que creem no Senhor. Nós te louvamos, ó Deus Santo, te louvamos, ó Pai querido, porque este dia fora feito para o louvor e glória do Senhor. Ser conosco, com a tua igreja, com teus servos, Senhor. Tu nos conduziu até aqui para adorar o teu santo nome, para, Senhor amado, testemunharmos a Deus amado em que verdadeiramente o Senhor é Deus. E que não obstante, Senhor, saberem que o preço fora pago, vivemos para testemunhar, Senhor amado, acerca da tua palavra, Senhor, acerca do teu reto querer, todos os dias em nossas vidas, ó Pai, quando verdadeiramente assumimos, ó Deus, que somos pecadores e que necessitamos, Senhor amado, do teu perdão, necessitamos da tua orientação, da tua direção, Senhor, em que a nossa natureza, Senhor amado, insiste, Senhor, em não fazer a tua vontade, mas, Senhor amado, nós te louvamos porque fomos regenerados por meio de tua graça, por meio do teu amor com que muito nos amou, Senhor. Operando, Senhor amado, em nossas vidas, em nosso coração, fazendo-nos, ó Deus amado, observar todos os dias, Senhor, a tua palavra e aprender mais de ti. Glória te damos, ó Pai querido, porque é fruto do teu amor para conosco. Somente, Senhor amados, aqueles ao qual o Senhor chamou para viver para a sua glória, Senhor amado, verdadeiramente pode adorar o nome do Senhor e viver para a glória do Senhor. Nós te louvamos por mais este culto neste momento e assim oramos no nome santo de Jesus.
Amém. Amados irmãos, vamos louvar a Deus com canto antífona do Inário para o Culto Cristão, número 8 do Inário para o Culto Cristão. Pedirei que os irmãos se colocassem em pé. Mãe, tem que ligar. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai supremo benfeitor, nós os teus servos vimos a Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Divino fogo santificador, que nos anima, nos acende o amor. Aleluia, aleluia. Deus Trino, poderoso Deus, estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Amados irmãos, vamos fazer uma leitura agora no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 24. Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 24. Vamos estar fazendo uma leitura alternada. E diz assim a palavra do Senhor: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, 15 a 24. Ah, tá, eu li o 14, desculpa. Se me amais, guardareis os meus mandamentos.
O Espírito da verdade vem, Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai que o ama, e o meu Pai o amará, e viverei para ele e faremos nele morada. Amém, irmãos. Vamos para o momento de oração, suplicando a preciosa graça do Espírito e a sua iluminação espiritual para a compreensão da palavra de Deus. Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra nos diz, Senhor, se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor já tem nos iluminado, Senhor, por meio do teu Santo Espírito, a compreender, Senhor amado, a tua palavra. Nós te louvamos, ó Pai querido, porque o Senhor tem conduzido a nossa vida e tem operado em nossos corações. Não obstante, ó Deus amado, tudo em que este mundo, Senhor amado, tanto prima, nós, Senhor amado, buscamos a tua palavra, Senhor. Ela verdadeiramente é a única capaz, Senhor, de nos conduzir ao entendimento, Senhor amado, de tua vontade. Ela, Senhor amado, pode nos orientar, Senhor, e nos fazer entender tudo quanto o Senhor tem feito e operado neste mundo, Deus Santo, para conduzir aqueles ao qual o Senhor escolheu para o seu reino. Tu és o Senhor dos altos céus, santo, santo, santo é o Senhor. Nós, Senhor amado, buscamos, Senhor amado, um valor ao qual este mundo não tem e uma riqueza ao qual este mundo jamais poderá comprar. Aquela, Senhor amado, que nos é dado dos altos, Senhor, para aqueles que creem no seu nome. Buscamos o entendimento dos altos, sabedoria, Senhor amado, para entender a tua palavra de vida eterna. Nós te louvamos, Pai querido, porque tu, Senhor amado, de antemão preparou para que, Senhor amado, estivéssemos aqui, Senhor amado, para, Senhor amado, pudesse compartilhar do mesmo sentimento, do mesmo desejo ao qual o Senhor conduziu no coração do teu servo, para, Senhor amado, falar de tua palavra para nós. Nós te louvamos, Pai querido, porque isso é fruto do teu amor, de tua graça, de tua misericórdia para conosco. Nos fazer, Senhor amado, entender, Senhor amado, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque isso é fruto do teu amor para conosco. É fruto, Senhor amado, de tua bondade, Senhor amado, do amor com que muito nos amou. Nós te louvamos por este momento, Pai. Nós te louvamos, ó Deus Santo, porque é o Senhor que tem conduzido a vida de tua igreja e tem nos dado liberdade para falar de tua palavra. E assim oramos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém.
Pediria que os irmãos se colocassem mais uma vez em pé. Nós vamos louvar ao Senhor com o cântico Aquele que me ama. Aquele que ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Pode sentar, irmãos. Amados irmãos, vamos estar atentos ao estudo dessa manhã, do Catecismo de Heidelberg, falando sobre o dia do Senhor 12, Jesus, o nosso profeta. Vamos estar atentos a tudo quanto o Senhor tem reservado no coração do seu servo para as nossas vidas nesta manhã.
Alô, som. Bom dia, irmãos. Bom dia a todos, graça e paz, seus irmãos, meus amigos. Meus irmãos, nós estamos continuando os estudos, estamos no estudo de número 42 do Catecismo de Heidelberg. O Catecismo de Heidelberg foi originalmente projetado, irmãos, no século XVI, no início do século XVII, aliás, para que o seu ensino fosse feito, principalmente depois das reuniões do Sínodo de Dort, em 1609, meus irmãos, 1619, aliás, para que fosse pregado durante cada domingo do ano. Então, os crentes da Reforma tinham, às vezes, 2, em algumas comunidades puritanas, tinham 3 cultos durante o domingo. Genebra tinha um culto que começava, meus irmãos, às 7 horas da manhã, outro culto às 9 horas da manhã e outro culto à tarde, mesmo porque não havia energia elétrica. Então, mas nós estamos fazendo diferente, irmãos. Nós estamos expondo, mesmo porque essa riqueza doutrinária, nós estamos expondo mais detalhadamente. Então, o nosso estudo ainda está no dia do Senhor 12. Ainda estou há 2 semanas, meus irmãos, na questão de número 31. Eu convido os irmãos e os amigos para abrirem suas Bíblias nos textos básicos dessa manhã, à medida que acharem, queiram novamente se colocar em pé. João capítulo 3, versos 31 a 35, irmãos. Por favor, à medida que acharem, coloque-se em pé. João capítulo 3, versos 31 a 35, irmãos. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Irmãos, vamos imediatamente para o livro de Atos, capítulo 3. E os versos 22 e 23, irmãos. Disse, na verdade, Moisés: O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Irmãos, Efésios capítulo 4, ainda, Novo Testamento, e os versos 11 e 12. Efésios capítulo 4, versos 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, mais uma referência ainda, Hebreus capítulo 1,
Carta aos Hebreus, capítulo 1, irmãos, verso 1. Hebreus, capítulo 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, vamos até o verso 3, irmãos, tá? Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiros de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Irmãos, vamos orar ao Senhor mais uma vez, ainda em pé. Bendizemos-te, ó Senhor nosso Deus, que o teu nome seja engrandecido e seja exaltada a glória do único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviaste, Senhor. Tu és o Senhor, só tu és aquele que cria, sustenta, preserva, intervém. O Senhor conhece, pois o Senhor determinou o amanhã. Nós estamos diante da tua palavra, jamais crendo em acasos ou de forma alguma, Senhor, podemos entender o futuro ou todas as coisas, mas sabemos pela tua palavra, ó Senhor nosso Deus, que o Senhor, que a soberania, o governo pertence a ti, Senhor. Por isso vimos a tua casa no dia do Senhor, sabendo que os tempos de nossas vidas estão em tuas mãos. Entendendo, ó Deus, pelas sagradas Escrituras, que o Senhor determinou todas as coisas para um fim. E que, ó Deus eterno, o teu santo chamado, a tua igreja, ó Pai eterno, também, por meio de Cristo Jesus, por meio do teu santo evangelho, a tua graça haverá de conformar-nos ao teu propósito, sustentar-nos, Senhor, até que aquele dia, ó Pai eterno, seja a igreja eleita chamada. E também, Senhor nosso Deus, o triunfo do pecado no mundo aparentemente seja totalmente destruído, Senhor. E nós agradecemos-te, Senhor, por este dia que o Senhor está preparando nossas almas. O Senhor está nos conduzindo à verdade e te pedimos graça, Senhor. Te pedimos que nos sustente na tua palavra. Nos sustentes por meio da verdade, em relação à verdade. Nos dê a graça, Senhor, de, como disse o Senhor Jesus Cristo, vede, pois, como ouviste. Abençoa-nos com ouvir santo e espiritual as doutrinas da tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, com reverência ante as coisas santas do Senhor, como culto, como, Deus eterno, os cânticos e, em especial, a tua palavra, que trata diretamente conosco, Senhor, pelo teu Espírito Santo, Senhor. Sustenta-nos nessa doutrina. Abençoa-nos, Senhor, de tal maneira que nunca saiamos da tua casa sem um coração mais quebrantado, Senhor, mais dependente de ti, Senhor. Sabendo, ó Deus eterno, que apesar de pecadores, a tua graça é maior do que a vida, Senhor. Em o nome santo de Jesus. Amém, Senhor. A gente pode sentar-se. Meus irmãos, no último estudo, nós introduzimos o quadro geral da humanidade após a queda. Nós estamos estudando a questão de número 31, sobre o Senhor Jesus, o Cristo. Seu ofício é ser o Cristo. Ele é o... Esse é o sentido da palavra Cristo. Ele é o ungido, ele é o escolhido do Senhor. Mas nós estamos estudando, irmãos, a razão de ser, de nós precisarmos de um profeta dessa envergadura, como o Senhor Jesus
o Cristo. E, meus irmãos, isto se dá em relação, como nós já vimos, a respeito da própria depravação humana. Após a queda, o homem tornou-se amante da mentira. Isto significa que a sua mente está em trevas espirituais. Se nós quisermos entender por que determinada pessoa age daquela forma, por que aquela pessoa vive assim, temos que entender pelas Escrituras que a mente dela está em trevas. Desde a queda em Adão, meus irmãos, o homem diz, Romanos capítulo 3, verso 11, não há ninguém que entenda. Não há um retorno a Deus, né? Ninguém há que busque a Deus. Ninguém entende. Então, meus irmãos, em toda forma de conhecimento, não há um retorno a Deus. Em toda forma de ciência humana, não há um retorno a Deus. Não há uma compreensão de Deus. Não há uma compreensão dos seus caminhos. Ninguém retorna a Deus por si mesmo, pelo seu próprio conhecimento. Esse é um quadro agravante, irmãos, porque, como nós já vimos também no último domingo, há toda uma sociedade humana constituída no erro, meus irmãos, no engano espiritual. Uma sociedade inteira, gerações que andam em trevas, na escuridão. E este é o selo da falsa religião, que o homem se afeiçoou à mentira. O homem se afeiçoou ao engano. Meus irmãos, é só pegar a história das seitas, a história das falsas religiões, meus irmãos, como elas crescem com extraordinária aceitação, né? Como há pessoas que defendem, né, os falsos apóstolos hoje em dia, como há pessoas que têm como emblemático, né, uma seita nas suas vidas. Meus irmãos, mesmo tão contrário às Escrituras, qual é a razão disto? É que nós estamos estudando, irmãos. O selo da falsa religião é o próprio coração humano. É o próprio coração decaído do homem, que não tem a ver com a verdade. A verdade, uma vez que trate com o ser humano, a verdade vai exigir mudança, vai exigir santificação. Meus irmãos, em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 e 10, vejam nas suas Bíblias, irmãos. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, 9 e 10, nós lemos que a humanidade está sendo preparada pela mentira e pelo engano para a vinda do anticristo. Nos últimos dias da igreja visível, muitos seguirão, está caminhando, né, para essa realidade do anticristo. Nós lemos que ele surgirá segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano da injustiça. Eu quero que os irmãos se prendam a essa última expressão, com todo o engano da injustiça. Essa última expressão qualifica tudo o que o anticristo realizará. Tudo por meio deste falso profeta, que surgirá com inteligência, com respostas para a humanidade, de forma impressionante até. Tudo ocorrerá, irmãos, com o desejo de enganar a humanidade. Até os milagres que ele realizará. Meus irmãos, então, ele provocará o engano, ele provocará o desvio, ele retirará muitas pessoas das suas igrejas, inspirado, diz o texto, pela injustiça. Ou seja, essa expressão em geral no Novo Testamento refere-se à negação da justiça de Deus em Cristo, da sua vontade e da sua lei. Uma vez que a vontade de Deus é realizada em Cristo, o anticristo é contrário à vontade de Deus. Então, meus irmãos, ele enganará os que perecem, diz o texto, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Essa passagem fala da apostasia nos últimos dias da igreja sobre a terra. Este será o fim da humanidade decaída, irmãos, tragada pelo espírito do erro.
tragada pelo engano, pelo envio de um homem com poderes extraordinários, mas enviado por Satanás. Não é o Cristo, é o falso profeta. Mas, meus irmãos, que esperança nós temos? Se a humanidade toda está correndo para ali. Irmãos, contudo, Deus, de antemão, por sua sabedoria, por seu poder, seu governo, santo, sábio, né, e soberano, Deus de antemão já frustrou todos os planos do falso ensino. Desde antes da fundação do mundo, ele ungiu o seu único filho como profeta para enviar a humanidade decaída e chamar o seu povo e conduzi-lo à verdade novamente. Eu vou convidar os irmãos para nós entendermos então esse terceiro estudo dessa lição. Eu quero conduzir os irmãos para o entendimento da nossa necessidade de ter Jesus como o Cristo, o profeta. Eu quero pedir para o irmão Lucas, coloca aí para a gente, irmão, por favor, a questão número 31 do Catecismo. O nome Cristo significa ungido. Por que Jesus tem também esse nome? Porque ele foi ordenado por Deus Pai e ungido com o Espírito Santo para ser nosso supremo profeta e mestre. Irmãos, eu deixei bem grifado ali, supremo profeta e mestre. Essa é a confissão do cristianismo bíblico, meus irmãos. É baseada esta afirmação inteiramente nas Escrituras. O que nós temos aqui nessa pequena afirmação, meus irmãos? É tudo que as Escrituras estão afirmando sobre nosso Senhor. Ele é este profeta que a humanidade em trevas precisa ouvir. Eu quero demonstrar isso, meus irmãos, a partir do ensino próprio bíblico sobre Jesus como profeta de Deus. Eu quero entender com os irmãos isso à luz das Escrituras. Então, abra a sua Bíblia, novamente, Deuteronômio, capítulo 18, irmãos, agora. Deuteronômio, capítulo 18, versos 15 a 22. Deuteronômio, capítulo 18, verso 15 a 22. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Irmãos, toda essa passagem eu citei por necessidade. É claro que essa passagem ela está preparando o povo de Israel para entrar na terra prometida. E eles enfrentariam ali a maneira das pessoas lidarem com conhecimento. Então, eles eram agoureiros, feiticeiros, eles, irmãos, recebiam suposta informação sobre os mortos, existia a consulta aos espíritos familiares, né, semelhante ao que o espiritismo faz hoje.
Então havia idolatria, paganismo, e antes de entrar, nós estamos aqui já ao final do livro de Deuteronômio, indo para o final do livro de Deuteronômio. Então Moisés é usado por Deus para indicar que, meus irmãos, essa profecia aqui em Moisés era de que Deus não deixaria o seu povo sem o conhecimento da verdade através dos profetas. Embora estivesse apontando tão somente, principalmente para o Senhor Jesus Cristo, que um dia surgiria, aqui se refere a toda uma linhagem de profetas que Deus enviaria ao longo da antiga dispensação. Isso é evidente a partir do contexto, né? O contexto mostra que o povo de Israel iria entrar na terra prometida. E na terra prometida haveria, meus irmãos, o sacerdote de Baal, os Baalins, então a necromancia, encantadores, observadores do tempo. Então todos esses meios em que o diabo estava utilizando para enganar as civilizações, Deus não deixaria ocorrer com o seu povo. Eles não poderiam curiosamente se voltar para estes e tentar conhecer coisas misteriosas sobre o que vai acontecer amanhã, sobre qual decisão eu devo tomar. Meus irmãos, diz as Escrituras, né? No final, vejam agora o final de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Pois as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. Meus irmãos, nós temos aqui a ideia de que o que é suficiente para a igreja é que ela permaneça no ensino da palavra revelada. A palavra revelada aqui no contexto do verso 21 a 27 de Deuteronômio 29, irmãos, é exatamente a questão da obediência à lei. Então, se fossem obedientes à lei, Deus estava dizendo, a continuidade de serem abençoados era a lei. Mas, quebrando a lei, tenham certeza de que amanhã eu expulsarei vocês dessa terra, vocês serão amaldiçoados, vocês sofrerão com o resultado dos seus pecados, e isso acontecerá. Então, o conhecimento que se tem ali, suficiente, não se dá um conhecimento de todo o universo, de todos os mistérios, né? Ou nem conhecimento completo sobre Deus, não. Era o conhecimento que se dá para alguém entender qual a vontade de Deus durante o tempo da sua vida. E qual o propósito de Deus? Meus irmãos, o grande Martin Lloyd Jones, pregador inglês, dizia algo que eu sempre uso nas minhas aulas da classe de doutrina, é que as Escrituras são como uma fresta, meus irmãos, da fechadura, aquele pequeno vão da fechadura que você olha e pode enxergar o outro lado. Então isso é a palavra de Deus, é uma brechinha que, embora você veja pouco, você vê perfeitamente a realidade. Apenas pela palavra de Deus, o suficiente. Deus está dando conhecimento para o seu povo. Então, Deus declararia isso pelos profetas, que lembrariam o povo da palavra, da lei, da fidelidade à vontade de Deus. Então, embora Deuteronômio capítulo 18 fale do profeta, em última análise, fale exatamente do Senhor Jesus Cristo como profeta, meus irmãos, é necessário nós entendermos que ele está falando também da aplicação geral aos profetas da antiga aliança. Então, nós entramos numa relação entre Cristo e os profetas da antiga aliança. Vejam, meus irmãos, assim como a natureza humana decaída aponta para o falso profeta e para o anticristo, a obra do Espírito Santo nos verdadeiros profetas das Escrituras apontam para Cristo. Vejam novamente Deuteronômio 18:15, meus irmãos. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás.
A ideia geral aqui é que Deus ia suscitar profetas, mas a ideia principal, meus irmãos, é que esses profetas vão ter o seu clímax no único profeta, que é Jesus, o Cristo. Então, nós temos um diferencial entre Jesus, o Cristo, como profeta e os demais profetas. Cristo não é como um dos profetas do Antigo Testamento. Cristo é o principal e o superior profeta. Meus irmãos, os profetas estavam limitados a uma porção do conhecimento, uma porção da verdade. Meus irmãos, mas Jesus, o Senhor, não. Ele é o profeta no sentido singular, porque ele é a verdade. O seu Espírito, irmãos, é que manifestou a verdade aos profetas da antiga aliança. Embora seja difícil para nós entendermos isto, irmãos, vejam que as Escrituras dizem que sem Cristo não haveria profetas. Não só os profetas apontam para ele capacitou os profetas na antiga aliança. O Senhor Jesus, antes mesmo de ter vindo a este mundo, o seu Espírito operou nos profetas. Vamos a esse texto de 1 de Pedro, que explica isto, irmãos. Capítulo 1, verso 11. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 11, irmãos. Verso 10 e 11. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Meus irmãos, o Espírito de Cristo aqui é o Espírito Santo. Antes da sua existência terrena, o Senhor Jesus sempre foi Deus. Ele sempre foi eternamente o Senhor da verdade. E o conhecimento da verdade dada aos profetas como Isaías, Amós, Jeremias, é pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele está, vejam meus irmãos, quando se fala o Espírito de Cristo, né? Se nós fôssemos traduzir corretamente aqui, seria o Espírito do ungido. Christos, no grego, ungido. O Espírito do escolhido. O mesmo Espírito Santo, meus irmãos, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o Espírito de Cristo, porque o Pai, o Filho e o Espírito participam da mesma substância divina. Nós não temos três deuses, nós temos apenas um Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus e há um só Deus. As três pessoas divinas participam da mesma substância, então o trabalho de uma não é exclusivo, é sempre inclusivo. As outras pessoas da Trindade estão participando, então o Espírito de Cristo é o Espírito Santo. Isso já nos ensina suficientemente que é impossível separar o Senhor Jesus Cristo da própria verdade. Eternamente o Senhor Jesus Cristo é uma divindade eterna, né? Tanto quanto na sua humanidade terrena, Ele é a verdade. Ele é a própria verdade. A natureza da verdade é a natureza divina, irmãos. Nós entendemos verdade, nossa mente decaída, como uma comparação entre as coisas. Se algo corresponde nas Escrituras, é infinitamente maior do que isso. Verdade é uma conformação perfeita à vida, ao conhecimento e à comunhão com Deus, em Cristo Jesus. Então, o poder da verdade é que liberta, que transforma, meus irmãos. Então, a sua palavra veio à mente dos profetas assim. A mente humana não pode chegar por ela mesma, irmãos. Mesmo na antiga aliança, vejam, o Espírito de Cristo que habitava, meus irmãos, que neles estava, aliás,
nos profetas para conhecerem a vontade de Deus e transmitir à igreja na antiga dispensação. Ele atuou por meio, o Espírito de Cristo atuou por meio de visões, sonhos, sombras, Moisés, todos os profetas. O Espírito de Cristo operou através de uma manifestação teofânica, o anjo do Senhor, meus irmãos. Em todos os profetas, o sujeito falante é Cristo. É por isso que, meus irmãos, a testemunha fiel nos profetas é sempre o testemunho do Senhor Jesus Cristo, o servo do Senhor. Ele sempre é o nosso profeta. Ele já estava operando ali antes da sua vinda ao mundo. Eis a razão porque Deuteronômio capítulo 18 nos ensina aqui que, embora se refira aos profetas da antiga dispensação, ainda assim se fala dele. Os próprios profetas, se nós estudarmos mais detidamente o Antigo Testamento, irmãos, vemos que os próprios profetas às vezes falam deles mesmos, como se eles estivessem falando do próprio Cristo. Nós temos isso no Salmo 22, meus irmãos. Nós temos isto nos Salmos, nós temos isto, meus irmãos, nos profetas do Antigo Testamento, como se eles estivessem falando deles, mas coisas que não se cumpriram neles e apontavam para Cristo. Há muitas passagens, eu quero apenas citar, nesse sentido aqui, Isaías capítulo 61, versos 1 a 3. Abram ali, irmãos. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Versos de 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Meus irmãos, vejam que esta passagem conhecida de Isaías, embora Isaías fale na primeira pessoa, o Espírito do Senhor está sobre mim, todavia ele não fala de si. Ele está falando na primeira pessoa. Vejam Lucas capítulo 4, verso 16 a 21, onde nosso Senhor afirma que isto se cumpria somente nele. Cumpria-se tão somente no Senhor Jesus. Ele está dizendo, o Senhor Jesus, que isso nunca se cumpriu em ninguém, mas se cumprira naquele momento, diante daquela leitura que ele fez na sinagoga. Ele era esse profeta em quem o Espírito estava sobre ele sem medida. Veja o que a profecia de Isaías anuncia, que o Messias é dotado do conselho de Deus. O Messias é dotado do conselho de Deus e do poder de Deus. O Messias é o único que possui total conhecimento da verdade. Nenhum profeta possuía total conhecimento. Da verdade, não. Manifestações da verdade, não total conhecimento da verdade. Ele é o único que tem o conselho de Deus. O conselho de Deus são os eternos propósitos de Deus, meus irmãos, manifestos na nossa salvação. Apenas ele tem isso. Ele pode anunciar o conhecimento de Deus. E ele é dotado também de poder. A expressão hebraica aqui, irmãos, no original hebraico é baser. Baser é, meus irmãos, boas novas. Ele está anunciando o conhecimento de Deus, as boas novas, e esse poder da verdade é suficiente para libertar, restaurar, levantar pessoas que não acreditam mais que podem ser perdoadas,
como nós vemos nos versos de 1 a 3, pessoas que não podem mais ser perdoadas, pessoas que não acreditam mais nisso, pessoas caídas, angustiadas. O poder da palavra de Cristo liberta, restaura, pessoas que não possuem esperança. Se há uma coisa que o pecador não tem, é a esperança dele mesmo. A sua vida toda é uma mentira, longe da palavra de Deus, longe de Cristo. Meus irmãos, não há nada verdadeiro num pecador decaído. Então, meus irmãos, quando alguém vem para o Evangelho por meio do arrependimento e fé, tal pessoa está ouvindo Jesus chamá-la como um profeta, declarando o conselho de Deus sobre a sua salvação, e a sua verdade passa a operar nessa pessoa. Ela passa a ser uma pessoa, meus irmãos, com coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de um espírito angustiado. Ela é plantada pelo Senhor como uma pessoa justa, exatamente em Cristo. Vejam o final do verso 3. A fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. É uma nova criação, né? É uma nova criação do Senhor. Então, estável, frutífera, para que a palavra de Deus esteja operando nesta pessoa, meus irmãos. Então, nós chegamos ao Novo Testamento, entendendo então o Senhor Jesus no Novo Testamento como o nosso profeta no Novo Testamento, reconhecido no Novo Testamento. Esta é a razão porque Deuteronômio 18 é tão citado no Novo Testamento, irmãos. É tão citado. Porque os judeus entendiam o significado dessas promessas. A grande questão é quem é esse homem de quem Moisés falou. Principalmente, ele falou não só dos profetas, mas principalmente quem é esse homem. Então nós vemos, por exemplo, João capítulo 1, verso 45, irmãos. Vejam. Quando Filipe, depois de ter sido chamado pelo Senhor Jesus Cristo, Filipe vai chamar Natanael. Então ele diz em João 1,45: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então, Filipe, a primeira coisa que Filipe faz é lembrar da profecia de Moisés e o que os profetas falaram sobre o Messias. Vamos para João capítulo 5, irmãos, versos 45 e 46. O próprio Senhor Jesus Cristo, referindo-se, irmãos, então, a respeito do testemunho que Moisés deu acerca dele em relação àqueles judeus incrédulos que o estavam pressionando. Então, em João 5, 45 e 46, nós lemos: Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Então, meus irmãos, o ensinamento de Moisés apontava para Cristo. Vamos para o livro de Atos, que nós lemos no início, capítulo 3, verso 22 e 23. Nós temos uma citação ali direta de Atos, capítulo de Deuteronômio 18, verso 15, irmãos. Vamos para Atos, capítulo 7 agora também, verso 37. Meus irmãos, quando nós vemos o testemunho de Estevão, quando Estevão vai discorrer sobre o Cristo na antiga aliança, a promessa de Deus através desse santo profeta, Estevão diz em Atos capítulo 7, verso 37, no último dia, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Então, assim
como Cristo atuou na antiga aliança, por meio do seu Espírito, nos profetas, ele veio agora no Novo Testamento pessoalmente, na plenitude do tempo, para habitar entre nós, falar conosco face a face, boca a boca. Ele veio como, meus irmãos, a maior revelação que Deus poderia dar à humanidade decaída, de si mesmo, quem Ele é. Vamos para João capítulo 1, irmãos, verso 14. Vejam que extraordinária afirmação em João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, ele veio verdadeiramente habitar entre nós, né? Meus irmãos, a palavra habitar aqui que é impressionante, porque nós não temos essa compreensão desse texto por causa da nossa outra ideia de habitar. Habitar é morar em algum lugar, passar um tempo. Aqui é tabernacular. O grego aqui está traduzindo a ideia de tabernacular do Antigo Testamento, no hebraico. A ideia de montar a sua tenda por um tempo aqui. Foi isso que o Filho de Deus fez. Ele encarna-se, ele se faz homem e habita entre nós de tal maneira que a glória de Deus, a verdade, o poder da verdade se manifestem através dele. Meus irmãos, o Novo Testamento ainda diz, vamos para o verso 18 do capítulo 1, irmãos. Por que se fala tanto em glória de Deus, da verdade? Porque vejam o capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, meus irmãos. Essa é uma grande realidade sobre o conhecimento de Deus. Ninguém viu a Deus. Os anjos não podem ver Deus. Nenhum anjo jamais viu o Senhor. Os anjos que louvam diante do trono divino no livro de Isaías, capítulo 6, eles têm um par de asas para cobrir os olhos, senão eles serão destruídos. Eles seriam destruídos, aliás. Mas o Novo Testamento declara que o nosso Senhor é o único que conhece plena e perfeitamente Deus por ser Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. É uma expressão para nossa limitação humana, né? É de que o Filho foi gerado eternamente em Deus. Onde esteve Deus, estava o seu Filho. Por isso, João capítulo 1, os versos iniciais de João são muito semelhantes ao livro de Gênesis, capítulo 1, onde Deus disse, haja luz e houve luz. E aqui, João capítulo 1, nós estamos vendo essa ideia. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, a palavra de Deus. Meus irmãos, o Novo Testamento declara que nosso Senhor é o único que pode falar das coisas celestiais, pois Ele desce do céu. Ele desceu do céu. Ele é a luz que brilha, irmãos. Nas nossas trevas, quem o segue não anda em trevas. Não é uma pessoa que se perderá para toda a eternidade. Quem anda segundo o Senhor Jesus Cristo, segundo o seu Evangelho. Não é uma pessoa caminhando para a eternidade nas trevas da sua mente, do seu coração, mas é uma pessoa que tem a luz da vida. Vamos, irmãos, para João capítulo 12, verso 35, por favor, e 36. Respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Meus irmãos, Cristo
ainda esteve, depois dessa afirmação do capítulo 12, nosso Senhor Jesus Cristo ainda esteve ali por mais uns 2 ou 3 dias. Nós estamos no final da vida terrena de nosso Senhor, antes da sua morte. E seu ministério público estava chegando ao fim. Isso significa que a humanidade não teria mais nenhuma manifestação direta dele. Então ele alertou a humanidade. Agora o Senhor Jesus só se revela à igreja eleita. Eu quero que os irmãos entendam que esta é a grande realidade dos salvos. O Senhor Jesus Cristo é o profeta designado por Deus para não permitir que a igreja eleita fique sem a sua palavra. Assim como Deus determinou que na antiga aliança os verdadeiros crentes não ficassem sem a sua palavra, também os verdadeiros crentes na nova aliança não ficam sem a sua palavra, sem o conhecimento de Deus, sem a sua vontade. O que distingue a obra de Jesus nesse sentido, em relação à igreja e os profetas, os demais profetas? Os demais profetas davam uma porção da verdade para a igreja. Eles não a receberam de forma completa, meus irmãos, e eles também não poderiam dar à igreja a totalidade. Mas vejam o Senhor Jesus Cristo. Nada em Jesus é incompleto em relação ao conhecimento da nossa salvação, do propósito de Deus, quem Deus é. Vejam a lei, por exemplo, no Sermão do Monte. Nós jamais poderíamos entender a lei de Deus sem aquele Sermão do Monte. O Sermão do Monte, meus irmãos, é o maior ensino da lei que nós temos em toda a Bíblia, acerca da lei. O que a lei é espiritualmente? O Senhor Jesus se contrapõe a todos que tentaram interpretar, os fariseus, os escribas, meus irmãos, quando ele diz: ouviste o que fora dito, eu porém vos digo. Enquanto tentavam entender a lei de forma externa, ao pecado externo de alguém, por exemplo, cobiçar uma mulher com os olhos, mas isso não ser considerado pecado, porque não coabitou com aquela mulher, não teve relações sexuais com aquela mulher, o Senhor Jesus Cristo diz: ouviste que fora dito sobre adultério, eu porém vos digo. A interpretação da lei é que o pecado é espiritual, ou seja, um homem que cobiça uma mulher com os seus olhos, no seu coração já adulterou com ela. Então essas questões, meus irmãos, externas e internas, meus irmãos, nós não saberíamos sem esse profeta. Vejam as profecias da antiga aliança. Tudo somente pode ser compreendido no Senhor Jesus Cristo. Ele é a luz dessas profecias. Eu quero dizer para os irmãos que nada é mais perigoso para uma igreja do que se afastar da palavra do Senhor Jesus Cristo. Nada é mais perigoso do que a igreja evitar a doutrina que vem dele, a doutrina que aponta para ele. Porque isto significa que mesmo a igreja visível retorna às trevas. Ela está retornando às trevas. Há muitos púlpitos que estão retornando às trevas, quando retiram o Senhor Jesus Cristo do centro do ensino, da doutrina bíblica. De uma forma geral, irmãos, nós podemos dizer que a obra de Jesus como profeta pode ser resumida em 3 aspectos básicos. E embora hoje eu não vá dar lições, eu vou considerar esses 3 significados básicos de Jesus como profeta como lições para nós esta manhã. Tá? Jesus, o Senhor Jesus Cristo como profeta da igreja, ele tem 3 significados básicos. Eu vou resumir de 3 formas. Primeiro, revelar. Segundo, preservar. E o terceiro, operar. Primeiro significado básico de Jesus como profeta para a igreja: revelar Deus e
toda a sua vontade aos anjos e aos homens. Este é o primeiro sentido básico, irmãos. Revelar Deus e toda a sua vontade aos anjos e aos homens. A revelação trazida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é completa, irmãos, e perfeita em si mesmo. Nenhum homem, nenhum ser angelical jamais puderam ver Deus, conhecê-lo. Jamais puderam tratar do conhecimento de Deus. Nós jamais poderíamos chegar à compreensão da lei de Deus que foi dada no Sinai, porque ela é espiritual. O Novo Testamento diz que nós somos carnais. Sequer podemos dar conta da compreensão da lei, porque se o Senhor Jesus não a interpretasse, nós não poderíamos entendê-la. Vejam uma extraordinária afirmação sobre o conhecimento de Deus em Mateus 11, 27. Vamos até ali, irmãos. Mateus capítulo 11 e o verso 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Meus irmãos, vejam o contexto dessa passagem. O Senhor Jesus Cristo estava impetrando o juízo sobre as cidades que o rejeitaram. Mas, ao mesmo tempo, ele no verso 25... ele glorifica a Deus, porque Deus ocultou o conhecimento sobre quem Ele é, dos sábios entendidos da sua geração, e revelou aos pequeninos, por exemplo, aos apóstolos, que eram pescadores, na sua maioria. Então, meus irmãos, se nós quisermos entender qual o gravíssimo problema que nós temos concernente ao ser de Deus, isto resume-se neste ponto. Nós não o conhecemos. Nós não podemos conhecer, nós não alcançamos o conhecimento de Deus. Vejam o que diz o verso 27, ninguém. Quando uma pessoa diz, ela está longe do Evangelho, ela não está em Cristo, e ela diz, eu conheço Deus, essa é a maior de todas as mentiras. É a maior de todas as mentiras. Uma pessoa não conhece Deus, meus irmãos, sem o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é o único que conhece Deus. Ele possui a autoridade para escolher uma pessoa e para manifestá-lo a esta pessoa. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Cristo é livre e soberano. Para lhe revelar a quem ele quiser. Por isso, conversões nos surpreendem, né? Quem ia esperar a conversão do apóstolo Paulo? O próprio Jesus revelando a Deus no caminho de Damasco, ali para o apóstolo Paulo, que estava perseguindo a igreja, né? Quem haveria de entender isso? Então, meus irmãos, a prova de que uma pessoa está em trevas ocorre sempre quando ela quer falar sobre Deus, ela quer se aproximar de Deus, ela acredita que está perto de Deus, mas ela não depende do Senhor Jesus Cristo. Então, em segundo lugar, irmãos, né? Resumindo o significado básico do Senhor Jesus como profeta para a igreja. O segundo é instituir e preservar o ministério do Evangelho. Instituir e preservar o ministério do Evangelho. O ofício de Cristo como profeta, irmãos, envolve a manifestação e preservação do Evangelho na igreja eleita. Assim como o Espírito Santo preservou o Evangelho na antiga aliança, assim no Novo Testamento o Senhor Jesus preserva pelo Espírito Santo
E como ele preserva, irmãos? Por exemplo, o texto que nós lemos hoje, vamos voltar ali, Efésios capítulo 4, verso 11. Efésios capítulo 4, verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Meus irmãos, o ministério profético é mantido na igreja pela soberana escolha do Senhor Jesus Cristo. Isso significa que nem todos os homens são comissionados para pregar a palavra. Isso significa que houve só um período de tempo em que houve apóstolos designados por Cristo e profetas. Esse período, o primeiro período da igreja terminou. E a igreja hoje, então, vive à luz desses outros dons, sob esses outros dons, o dom de evangelistas, pastores e mestres. É a soberana escolha do Senhor Jesus Cristo, o cuidado do envio. Meus irmãos, vejam como o Senhor Jesus Cristo, por exemplo, anunciou isto de forma, meus irmãos, nos próprios evangelhos, de que pessoas, depois de tanto tempo, após a sua morte e a ressurreição, ele seria ouvido como o pastor delas, pela sua palavra. Vejam João capítulo 10, verso 16, irmãos. Evangelho de João, capítulo 10, verso 16. Depois de muitos séculos, né, o chamado dos gentios em todos os lugares, o Senhor Jesus está dizendo ali, capítulo 10, verso 16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, ou seja, não aqui do contexto de Israel. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Meus irmãos, então quando a igreja está dependente da palavra de Cristo, ela está ouvindo a voz do Senhor Jesus Cristo. O pregador é apenas um meio. O pregador é um meio. Ele é no chamado dele, colocado por Cristo, para que a voz de Cristo seja anunciada, não a voz dele, a voz de Cristo. Para que se mostre a igreja aos que pertencem ao Senhor pela pregação fiel das Escrituras, da doutrina do próprio Cristo. Vamos para o último, irmãos. O último significado básico de Cristo como profeta para a igreja. Operar a eficácia da verdade internamente naqueles que lhe pertencem por meio do Espírito Santo. Operar a eficácia da verdade internamente naqueles que lhe pertencem por meio do Espírito Santo. Por último, irmãos, vamos lembrar que o conhecimento da verdade por meio do Senhor Jesus Cristo não é uma coisa deduzida. Não é uma coisa intelectualizada. O Novo Testamento ensina que o conhecimento da verdade é um conhecimento eficaz, ou seja, há uma operação de Cristo por meio do Espírito naqueles que são chamados para o Evangelho. Eu quero dizer para os irmãos que naqueles que são de Cristo, a palavra não para aqui, irmãos. A palavra vem aqui, desce para o coração e afeta a vida. É essa a diferença da igreja eleita. Há uma operação de Cristo, meus irmãos, internamente, pelo Espírito Santo. Não meramente um conhecimento externo. E é o próprio Senhor Jesus, pelo seu Espírito, que opera isto. Ele opera internamente, ele sela a verdade no coração dos salvos. De maneira que os salvos não podem se apartar da sua palavra. Os salvos sempre vão dizer como Pedro e os apóstolos ao Senhor Jesus: Senhor, para onde iremos? Se tu tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor Jesus possui isto. Irmãos, vamos para um texto que exemplifica isto. João capítulo 14, verso 21. O conhecimento interno da verdade. João capítulo 14 e o verso 21.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, não fechem as suas Bíblias. Vejam que o texto começa dizendo, aquele que tem. Aquele que tem aqui, a ideia básica do texto, nosso Senhor Jesus está dizendo, aquele que é instruído. Ele foi instruído. Chegar a uma igreja e ser instruído pela palavra é bom, mas não é tudo. Vejam o resto da passagem. Aquele que tem, ou seja, é instruído nos meus mandamentos, e os guarda. A expressão "e os guarda" significa nós estamos sendo conformados, a nossa vida está sendo conformada àquela palavra de Cristo, aos seus mandamentos. Então o Senhor Jesus está falando aqui no contexto da própria presença do Espírito Santo na vida dos salvos. Então aqueles que amam verdadeiramente a Deus sempre vão obedecer o Senhor Jesus. Quem ama a Deus é quem obedece a Jesus Cristo, o profeta. Como Moisés disse, surgiria um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Quem não ouvi-lo, essa tal pessoa será destruída. Realmente é essa a ideia aqui. Se realmente Jesus tem autoridade sobre nós, isto se reflete no amor que como crentes nós temos à sua palavra, para obedecê-la, para que ela opere em nós, ela esteja transformando nossas vidas, operando eficazmente em nós. O verdadeiro crente não apenas conhece doutrina, é isso que se está dizendo aqui, mas ele se conforma internamente à mesma obra do Espírito Santo. Eu quero resumir, irmãos, né? Aqui nós estamos vendo os três elementos chaves de Jesus como profeta. Ele revela, ele preserva e apenas ele opera internamente. Então, o Senhor Jesus como nosso profeta, eu quero resumir desfechar aqui com uma citação de um dos autores do Catecismo de Heidelberg, irmãos, Zacarias Ursinos. Uma breve citação, pedir para o irmão Lucas colocar para a gente, que resume aqui o Senhor Jesus como nosso profeta. Cristo é o maior e principal profeta, e foi imediatamente ordenado por Deus e enviado por Ele desde o início da igreja no paraíso, com o propósito de revelar a vontade de Deus para a raça humana, instituindo o ministério da palavra e os sacramentos, e por fim, manifestando-se na carne, e provando por seu ensino divino e obras que Ele é o eterno e Filho substancial do Pai, o autor da doutrina do Evangelho, dando por meio dele o Espírito Santo, acendendo fé nos corações dos homens, enviando apóstolos e separando para Ele mesmo uma igreja da família humana, na qual Ele pode ser obedecido, invocado e adorado. Amém, irmãos. Irmãos, eu rogo ao Senhor por sua obra sobre nós em termos da verdade. A palavra de Deus é a verdade. A palavra do Senhor Jesus Cristo como nosso profeta, nos conduzindo à salvação, irmãos. A diferença entre a humanidade decaída e aqueles que serão salvos é que os que são de Cristo ouvem a palavra de Deus e a recebem através do seu Filho. A verdade sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre a nossa salvação, somente está nele. Você não tem outra luz da verdade além do Senhor Jesus Cristo. Não existe isto. Nós temos hoje um misticismo muito barato, né, nas seitas, nas religiões, meus irmãos, tentando manifestar algo da realidade para as pessoas, mas, meus irmãos, é tudo uma mentira. Apenas o Senhor Jesus é a luz da vida. Nós não estaremos em trevas se nós dependermos do Senhor Jesus Cristo. A sua vida não estará em trevas.
Eu lhe digo esta manhã, ouça o chamado do Senhor Jesus Cristo. Ouça o chamado do Evangelho da Graça. Que o Senhor Jesus seja engrandecido por sua palavra. Que a sua palavra reine na vida da igreja, dos seus eleitos, para a glória do seu nome, irmãos. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor nosso Deus, ó Deus eterno, Deus único, glorioso em sua majestade excelsa, que não pode ser visto, pois a luz em que habita é inacessível. Único Deus glorioso, nós te louvamos sobre todas as coisas pelo teu Filho amado, Senhor, que se fez carne e habitou entre nós, Senhor. E foi vista a sua glória, glória como do unigênito do Pai, Senhor. Nós bendizemos o Senhor, porque o Senhor nunca permite que o seu povo fique nas trevas, Senhor. O Senhor é que derrama a luz da verdade. É o Senhor que nos conforma internamente à verdade. O Senhor não nos dá apenas a verdade externa à igreja, mas a sua igreja amada, o Senhor transmite ao coração e à mente e à vontade pelo Espírito Santo, Senhor. Nós te louvamos porque o teu Espírito, o Espírito do teu Filho, Senhor, nos guiará em toda a verdade, Senhor. Nós te louvamos pela palavra do Senhor. O Senhor Jesus Cristo é a luz do mundo, Senhor. E aquele que o segue não andará nas trevas, mas antes terá a luz da vida. Sustenta-nos na verdade, Senhor. Sabemos que o mundo está sendo dirigido, assim como a falsa religião, os falsos conceitos humanos estão sendo dirigidos para o anticristo, que um dia será recebido sob os aplausos da incredulidade. Mas nós te pedimos graça, Senhor, para que nós estejamos entre aqueles que só dependem do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, da sua palavra de vida eterna. Não nos deixe, Senhor nosso Deus, seguir aquilo que nós queremos ouvir, mas ajuda-nos a ouvir o Senhor Jesus, aquilo que nós precisamos dele, Senhor. Que a tua palavra santa opere nos teus eleitos, Senhor, opere na igreja, opere, Senhor, na nossa salvação. Que o Senhor nos firme na verdade, firme os nossos passos na tua palavra. Não permitas que iniquidade alguma domine os nossos corações, Senhor. Que a tua palavra santa glorifique o teu nome na igreja, Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo seja, ó Pai eterno, a nossa suficiência em todas as coisas, que nós nos alimentemos da sua palavra, nós aprendamos, sejamos instruídos, mas sobretudo, nós possamos guardar pelo teu Espírito, nos conformarmos à palavra dele, para que ele se manifeste a nós, Senhor. Pois ele só se manifesta pela sua palavra, Pai. Em o nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amados irmãos, vamos para o momento de dedicação e vidas e bens na casa do Senhor. Vamos estar fazendo uma leitura em Filipenses, capítulo 4, versículo 19 e o versículo 20. Vamos fazer uma leitura conjunta. Filipenses, capítulo 4, versículo 19 e 20, diz assim a palavra do Senhor. E o meu Deus
segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Direi que os irmãos se colocassem em pé. Nós vamos louvar ao Senhor, só em Jesus confiarei. Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém. Na tempestade eu sei que quão grande amor, profunda paz, em meio à luta e horas mais, consolador, és tudo em mim, firmado estou em seu amor. Só em Jesus que encarnou o Deus de Deus num frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer. E lá na cruz, o próprio Deus, a sua ira satisfez, o meu pecado suportou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada a nossa luz, tragada pela escuridão, mas no terceiro dia então ressuscitou o meu Senhor. Grande vitória conquistou, do vil pecado me livrou. Então sou dele, ele é meu, pelo seu sangue que verteu. Culpa nem pavor, este é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda meu viver, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão
no seu poder eu viverei. Som. Meus irmãos, após a oração, nós temos 10 minutos de intervalo e nós vamos dividir em duas classes, tá? As classes do professor irmão Marcelo, fica ali atrás, que são, ali na quadra, são os jovens, tá? E pré-adolescentes. Aqui nós teremos a nossa classe mista. E hoje nós começamos os estudos também com todos que são candidatos à membresia. Então, há fases distintas dos candidatos à membresia. Alguns ainda precisam passar pelo aconselhamento, outros já estão numa fase distinta. Mas hoje a reunião começa com todos aqui, tá bom? Nós vamos acertando aos poucos, após esse retorno nosso, cuidadosamente em relação à pandemia, tá bom? Então, baixe sua cabeça. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do seu Espírito sejam com todos vós. Amém. Deus abençoe com oração silenciosa a todos. Teremos 10 minutos, irmãos, de intervalo, tá?